Oi gente, tudo bem? Com um pouquinho de atraso eu vim gravar o vídeo de 11 meses de Maurício. Tem algumas novidades, umas mudanças, então vamos lá. Na consulta de 11 meses ele estava com 10 quilos, 285 gramas e 75 centímetros. Muito saudável, muito esperto. E entramos assim numa fase bem delicada, digamos assim, porque ele está explorando o mundo, corre tudo e dá um trabalho, nossa. Ele mexe em tudo que está ao alcance dele, ele pega. Não está sendo mais obediente como ele era. Então a gente fala milhões de vezes que não pode pegar, que não pode bulir, que não pode mexer. E ele mexe. Eles são curiosos. E tá numa fase assim impossível. Abre a gaveta, tira tudo dentro da gaveta e joga no chão. Abre a guarda-roupa. Não pode ver uma porta aberta que ele quer fechar. Então nós colocamos trava nas todas as portas para evitar que ele fique abrindo e fechando e aperte o dedo e tal. Então tá numa fase que a gente não pode tirar a atenção dele um segundo, porque eles aprontam mesmo. É comum a gente procurar um objeto e não achar, e depois, em um lugar mais inusitado, tá lá, dentro das gavetas, ele pega as coisas e joga onde ele achar que deve. Então tem que ficar muito atento. E assim, a gente observa, vai testando e vai observando muitas vezes, né? Muitas coisas que eles fazem. E eles mexem em tudo e a gente, por mais que a gente diga não pode, eles são curiosos, eles querem mexer e eles mexem mesmo. Então a gente aprendeu que não adianta a gente estar falando o tempo todo não pode, que eles não querem saber, eles não entendem, eles não querem entender, eles querem desvendar a curiosidade deles. Então o que a gente faz aqui? Quando eles estão mexendo em alguma coisa que não pode, a gente tem que tirar a atenção dele, daquilo que ele tá ali que não pode mexer, e dar um brinquedo, e dar uma coisa colorida, uma coisa diferente, para que ele esqueça aquilo e volte a atenção para outra coisa. Porque se não for assim, a gente acaba se aborrecendo, se chateando, perdendo a paciência, porque tem momentos que a gente perde a paciência mesmo com eles. Então, para que não aconteça isso, a gente já sabe, já faz isso, já pega um brinquedo e dá a ele, ó, aqui não pode mexer, toma aqui um brinquedinho, e aí ele esquece aquilo que não pode e vai fazer outra coisa. Porque realmente é uma fase delicada, né? Então ele roda a casa toda, quer atenção, quer olhar tudo, repete tudo que a gente faz, tudo. Tomada, meu Deus, se a gente liga uma coisa na tomada, ele, se vê uma tomada vacilando, ele pega e vai certinho para enfiar na tomada. Então a gente fica muito atento a sempre estar com os protetores de tomada. O que mais? E quer se pendurar em todos os móveis, na peça da televisão ele fica querendo se pendurar. Até na grade do berço ele quer se pendurar. Escala aquele berço que é um chiqueirinho na casa da minha mãe, ele sobe, tá do lado de fora, e ele sobe, se pendura e quer escalar, assim. É impressionante as artes dessas crianças. Então todo cuidado é pouco. Tá nessa fase mesmo delicada. E ainda, para completar, os dentinhos dele, os primeiros dentinhos estão nascendo agora, 11 meses, e diferente do que é comum nascer os dois de baixo, dele tá nascendo os dois de cima. Já tá a metade, assim, saiu já metade dos dois. E os de baixo estão bem inchadinhos mesmo. E ele fica coçando aqui do lado também. Então, aí não teve febre, mas ficou com o nariz corizando, entupidinho. E foi assim, de um dia para o outro. Não, acredito que não tenha sido gripe, resfriado, nada disso. Porque tava muito bem e de repente
ficou assim. Mas tá saindo já os dentinhos, até que enfim demoraram, mas eles estão aí. Então mistura isso, eles ficam inquietos, ficam impacientes. E no início, logo antes de sair mesmo, ele não queria comer nada de pedacinho. E a gente tinha que bater no liquidificador para que ele comesse. Porque a comida dele já tô dando. Parei de passar na peneira. E aí eu só amasso com garfo para ele sentir já os pedacinhos. No início ele não aceitou muito, mas depois ele foi acostumando. Mas aí por conta dos dentes ficam bem sensíveis mesmo a gengiva, ele não encostava no alimento, ele não queria comer. Então para que ele não ficasse sem comer, eu bati no liquidificador. E depois que saiu um pouquinho já passou, já tranquilizou e hoje ele já voltou a comer. Só massagear mesmo no garfo. Falando em alimentação, ele tá comendo também, a pediatra já liberou ele comer a partir de 1 ano, mas eu já iniciei a comer a nossa comida. Então a comida do dia que eu faço fresquinha, um macarrão, uma coisinha, um feijão com arroz, ele já come também, eu amasso também no garfo e ele come tudo. Não tem nada assim que ele não coma, não. Come bem, graças a Deus. Uma novidade, a primeira novidade. Vocês lembram que ele não pegava mamadeira e ele só mamava no peito. Não usava o leite artificial. Como eu tive que me preparar para voltar ao trabalho, eu inseri o leite artificial. E aí, no início, eu tirava o meu leite, coloquei na mamadeira e surpreendentemente ele tomou pela mamadeira, pela primeira vez. Aí, nos primeiros dias, eu tinha muito leite, então ficava bem cheio os seios durante o dia. Eu tirava, conseguia tirar uma quantidade legal e dava a ele. Só que com o passar dos dias, a produção do leite foi diminuindo e eu comecei a usar o leite artificial. Então eu no início usei só o leite puro. Eu comecei com o Nestogeno 2. Depois eu já usei o ninho mais 1 e eu uso o ninho normal, integral. Agora. Então eu comecei com leite puro. Depois eu usei o leite com o Neston. Batia no liquidificador. E depois eu experimentei o Mucilon, o leite com Mucilon. Todos ele gostou. O Mucilon eu já usei 2, eu usei multicereais e usei o arroz. Ele gostou de todos. Então eu fico variando assim o sabor e vario um dia eu dou Mucilon, outro dia eu dou Neston. Enfim, ele toma, que é uma beleza. Então, como é que tá sendo a rotina de alimentação? Bem cedo, antes do trabalho, e isso ajudou inclusive a noite dele, que hoje ele dorme, só acorda uma vez na noite, aí eu dou uma ninada ou dou um pouquinho de peito, coisa de 5 minutos ele volta a dormir e aí só de manhã. Então, bem cedinho assim, umas 5h30, ele acorda, aí eu dou o peito e ele volta a dormir. Aí ele dorme até umas 7h30, 8 horas. Nesse intervalo, se ele acordar alguma vez, alguns dias acontece, aí eu dou outro peito, ele mama e dorme também, rapidinho. E vai até umas 7h30, 8 horas, que é o horário que eu tô saindo para trabalhar. Aí, daí ele já fica com a menina, ele toma o café da manhã, que é bolacha, biscoito Maria, pão com leite, com Neston, banana amassada com Neston. A gente vai mudando um pouquinho, cada dia tentar fazer cada dia uma coisa diferente, vitamina, enfim. Toma o café, aí no meio da manhã ele toma uma fruta, ou se ele ficar pedindo PP, que ele pede o PP, aí ela dá uma mamadeira a ele de leite. E ele dorme durante a manhã, que ele não dormia. Ele dorme mais ou menos 1 hora. Aí meio-dia almoça e eu venho almoçar em casa.
Depois do almoço, se ele pedir o peito, eu dou um pouquinho. Eu dou o peito. Normalmente ele não pede. Só uns dias assim, por causa do dente que tava bem chatinho, ele pedia e eu dava. Mas ele não tá muito ligando pro peito mais não. Aí de tarde tem o lanche dele, uma fruta, uma coisa que tenha, um danoninho, alguma coisa. E umas 3h30 para 4 horas, outra mamadeira. Aí ele dorme de novo, dorme mais um tempo, uma hora e meia. E aí quando eu chego, 6 horas, 6 e um pouquinho, eu dou o peito, ele mama também um pouquinho, janta umas 7h30. E quando vai dormir lá por volta das 9, eu dou outra mamadeira. Aí ele dorme e leva, normalmente vai até entre 2 e 3 horas da manhã que ele acorda. Aí é que eu dou o nino ele e ele volta a dormir aí só de manhã. Então, tá sendo assim. Eu achei muito bom porque ele estava acordando muito à noite antes de eu dar o leite artificial. Acordava muitas vezes, estava sendo muito cansativo para mim. E durante o dia ele não dormia, ele tirava um cochilo de meia hora só e pronto. Então agora tá bem tranquilo em relação a isso. E o cardápio eu vario muito, abuso muito das frutas, das verduras, das folhas, dos legumes. Então eu vou fazer até um vídeo com a sugestão de cardápio, algumas sugestões de cardápio, que eu abuso mesmo das coisas saudáveis, evito dar guloseimas, dar doce. O suco eu continuo sem açúcar, na comida com um pouquinho de sal apenas. Evito dar as besteiras assim pra ele. Enquanto eu posso, enquanto eu consigo controlar, a gente vai administrando isso. Mas então voltei ao trabalho, a rotina depois do retorno do trabalho. E tá sendo assim. E só os 2 primeiros dias ele chorou. Ele já tinha contato com a menina que ficava com ele antes de eu trabalhar, então ele já estava acostumado com ela. Mas os 2 primeiros dias ele chorou quando eu saí. O primeiro dia chorou bastante, o segundo dia chorou um pouquinho menos e depois não chorou mais. E hoje é super tranquilo, ele não chora quando eu saio, vai na porta, ele dá tchau. Quando eu chego é a maior alegria, mais minha, porque se eu estiver brincando ele nem liga, continua brincando. Mas graças a Deus tá super tranquilo assim. Não dá trabalho, até porque eu trabalho perto de casa, então eu tenho a possibilidade de vir almoçar em casa, então não fico tanto tempo longe assim, né? Saio 8, aí meio-dia eu tô em casa, aí saio 1h30 mais ou menos, volto pro trabalho e 6 horas eu tô em casa. Então dá um quebra assim, ele me vê no meio do dia, então não fica tantas horas longe assim. Eu que sofri mais e que morro de saudade, fico olhando pro relógio para ver as horas passando para voltar para casa e ver meu pequenininho. Mas graças a Deus foi muito tranquilo, a nova rotina, a adaptação de voltar a trabalhar. É cansativo porque depois quando você chega de noite do trabalho, você quer ficar com seu pequeno e tem casa para arrumar, comida para fazer, roupa para passar, enfim, essas coisas que nós mães já sabemos e temos que lidar com isso mesmo. Enfim, Maurício está ótimo, serelepe, muito esperto. As palavras dele, né? Já começou a aumentar o vocabulário dele. Ele fala papai, fala mamãe, pede água, pede pão, pede Pepe, que é o peito. Pepe é a única palavra de apelido, assim, palavra errada que a gente fala com ele. A gente procura falar todas as palavras certas para que ele fale certo. Aí água, ele fala abum. Aí a gente repete, você quer água? Aqui é a sua água. E ele fica abum e a gente água. Muito bem, aqui é a água. A gente fala as palavras certinhas para ele. Só Pepe que ficou, a gente não mudou. E a gente faz assim com tudo, com todas as palavras, vai apresentando a ele coisas novas
para que ele aprenda mais e incentive ele a falar mais. E algumas outras coisas ele repete o som, não fala a palavra certinha, mas repete o som daquilo que a gente falou. E já sabe fazer um monte de coisa que a gente pede para ele fazer. Cadê o cabelo? Ensina as partes do corpo, que ele sabe o que é o cabelo, o que é o dente, o que é o pinto, o que é o pé, o que é a mão. Pede para rezar, ele reza, para namorar, ele namora, fazer bichinho. Então, um monte de coisa. Ele interage já de uma série de formas com a gente. Então, tá muito gostoso, muito lindo, muito fofo. Agora ele tá dormindo. Tô gravando de noite, porque amanhã eu vou viajar, carnaval aqui na Bahia, quer dizer, carnaval no Brasil, né? Aqui em Salvador já começou a festa e eu vou fugir da folia, então eu tô aproveitando para poder gravar logo o vídeo e deixar aí pra vocês. Não vou estar aqui, não vou estar com a internet nesses próximos dias aí. Ele tá dormindo, mas acho que eu vou emendar aqui no final desse vídeo algumas fotos ou algum vídeo dele assim pra vocês verem como é que ele está. E de 11 meses eu acho que é só isso. Tá aí pertinho de um ano, ansiedade pra fazer um ano. Não vamos fazer festinha dele, mas vamos comemorar muito, agradecer a Deus muito pela vida e saúde desse ano que foi perfeito, maravilhoso, com esse pequeno aqui perto da gente. E quero agradecer a vocês todo o carinho, a companhia, os comentários, as sugestões, as dicas, os depoimentos e a companhia, né, de vocês todos. Beijo! E até o próximo vídeo. Tchau! Cadê o dente, Maurício? Cadê o dente? Ih, que dentão! E cadê o cabelo? Oh, meu Deus, que cabelo! E cadê o pé de Maurício? O pezão! E o pinto? Cadê o pinto? O pinto de Maurício, cadê o pinto? Cadê o pinto? O pinto. Não quer o pinto, não? Ó, o beijo de mamãe. Dá o beijo. Não! Dá o beijo de mamãe. O beijo, solta o beijo. Ai, que delícia! Aí tem